Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Sua vida. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. A razão pela qual tão poucos de nós conseguem é que a maioria de nós tem um desejo subconsciente mais forte. Ser um corpo físico do que temos uma consciência. Desejo de ser um ser livre e ilimitado. Lester Levinson. Realização abandonando o inconsciente. Nosso assunto é chamado de muitas coisas por muitas escolas. Eu gosto de chamar isso de felicidade. Aquilo que lhe dá o máximo em felicidade é a descoberta da verdade sobre você. Então você começa a conhecê-lo completamente, você alcança a alegria suprema, a paz da saciedade. Você descobre que você é o todo, e que sua antiga busca mundana era sua tentativa de encontrar seu verdadeiro eu no mundo. Lá você nunca poderia descobrir o seu verdadeiro eu, a consequência disso era que você nunca estava satisfeito. Você é essa coisa chamada felicidade. Sua natureza básica é alegria infinita, muito além de qualquer coisa que sua mente possa compreender. É por isso que todos estão buscando a felicidade. Estamos todos tentando retornar a esse maravilhoso estado inerente que, quando descoberto, é nosso o tempo todo. No entanto, não o encontramos, porque estamos olhando para longe, e não para ele. Devemos olhar para dentro. Basicamente, somos seres infinitos. Não temos limitação, temos todo o conhecimento, temos todo o poder e somos onipresentes, aqui e agora. Não há quem não possua essas três coisas. A dificuldade em descobrir nosso propósito e objetivo na vida é que, porque somos infinitos, podemos nos tornar infinitamente pequenos. E é exatamente isso que temos feito. Alcançamos o extremo da limitação. Não poderíamos estar muito mais limitados do que estamos agora. Neste universo, que é infinito em tamanho, e nos três mundos, estamos no limite extremo da limitação. Imaginamos a nós mesmos e nos congelamos em corpos físicos, e por causa de tantos milênios de olhar para nós mesmos como corpos, nos convencemos de que somos esses corpos físicos. Os seres são capazes de ver todos os reinos que são mais densos que o deles. No reino mais sutil, o mundo causal, os seres podem perceber os reinos astral e físico mais densos. No mundo astral, os seres podem perceber o mundo físico mais denso e, porque estamos no reino físico e não podemos ver um reino mais denso, estamos no reino mais denso e limitado possível. Sendo o corpo físico o limite mais extremo possível para nós, nos sentimos apertados, machucamos, estendemos a mão. Tentamos expressar nossa liberdade no mundo físico. Tentamos eliminar o tempo e o espaço, ir mais rápido e mais longe. Estou mostrando até onde fomos aceitando a limitação desde que entramos em um corpo físico, e que esta é a razão pela qual é tão difícil para a maioria de nós descobrir a verdade de nós mesmos. Ou seja, não temos limites. No entanto, há uma vantagem em estar neste estado muito limitado. Por estarmos tão apertados, temos mais desejo de sair dela do que teríamos se estivéssemos vivendo em um céu harmonioso, onde tudo fosse fácil e imediatamente disponível, onde a vida não nos impelisse a tentar obter a libertação. Temos uma vantagem muito distinta em estar aqui. Somos forçados a buscar uma saída. Estamos tentando de muitas maneiras e com muitos métodos para nos libertarmos. Não importa quais sejam os métodos, todos eles devem acabar fazendo a mesma coisa, nos libertar de nossos conceitos de limitação. A metodologia deve aquietar nossa mente, deve acabar com pensamentos. Todo pensamento é um conceito de limitação. Quando os pensamentos se desfazem, o que sobra é o ser infinito que somos. Infelizmente, colocamos em movimento uma maneira automática de pensar chamada mente subconsciente. Lá, relegamos os pensamentos a segundo plano e os deixamos operar sem a necessidade de prestar atenção a eles. E nós os perdemos de vista. No início,
Era uma vantagem operar um corpo físico, porque originalmente tínhamos que operar cada parte do corpo conscientemente, cada célula, cada órgão, e para eliminar toda essa tensão, nós a colocamos no controle automático através do subconsciente. Mente e o subconsciente. Mente é a verdadeira dificuldade quando tentamos deixar de lado os pensamentos. É difícil, porque temos o hábito de não olhar. Não olhando para ele, nós não o vemos. Como não o vemos, ele continua e continua, vida dentro e vida fora. Estamos tão casados com o nosso pensamentos que nem pensamos em nos divorciar. E, até que o façamos, continuaremos, cegamente apegados aos corpos físicos, no geral, tendo uma vida miserável. Para cada grama de prazer que tomamos, recebemos quilos de dor, e deve ser assim, porque o prazer que estamos tentando obter é buscar nosso próprio ser externamente no mundo e através do corpo. E simplesmente não está lá. Os métodos para serem eficazes devem ser no sentido de primeiro aquietar nossos pensamentos e depois realmente nos livrar deles. Faça um esforço consciente para trazer à tona os pensamentos subconscientes, e quando eles forem trazidos ao plano consciente, abandone-os. Quando eles surgem, porque são muito limitantes e muito negativos como um todo, você quer abandoná-los, e você o faz. Depois de ter descartado um número apreciável deles, então você pode descartar pensamentos em quantidades maiores. Para soltar pensamentos em maior quantidade requer abandonar a tendência ou predisposição que evoluiu dos pensamentos acumulados sobre aquele coisa. Abandonando a tendência ou predisposição, abandona-se todos os pensamentos que causaram essa tendência ou predisposição. Desta forma, você pode, de uma só vez, abandonar um grande acúmulo de pensamentos. Por exemplo, se alguém tem uma tendência a gostar de doces, pode trazer do subconsciente um pensamento de cada vez e continuar a abandoná-los até que não haja mais. Isso leva muito tempo. No entanto, se abandonarmos a tendência em si, todos os pensamentos subconscientes que compõem essa tendência serão descartados, e a pessoa estará totalmente livre de desejar doces. Mais tarde, você chega a um ponto em que pode largar todos os pensamentos restantes de uma só vez, porque, tendo o poder infinito, você terá chegado ao ponto em que pode ver que tem esse poder infinito e pode usá-lo para acabar com o resto da mente. É por isso que às vezes se diz que realização é instantânea. Quando você chega tão longe, que você pode ver que o poder é seu, você apaga todos os pensamentos restantes de uma só vez. Então você está totalmente livre, você foi até o fim. Quando isso acontece, você não se torna um zumbi e não desaparece ou sobe em um flash de luz. O que você faz é deixar o corpo passar por aquilo que você predispôs para ele, e quando você chegar ao final da linha de ação para o corpo, você sairá com alegria. Você vai deixá-lo do jeito que você sai e deixar de lado um casaco velho e desgastado. Você nunca vai morrer. As pessoas ao seu redor podem dizer isso, mas para você mesmo, você não morre. Você conscientemente larga o corpo da mesma forma que largaria um casaco velho e gasto. Mas, novamente, você não fará isso até executar o curso que você predefiniu para ele. Agora, eu lhe digo isso para que você não tenha medo de morrer se você obtiver a realização. Assim, atingir o estado final não é desaparecer no nada, é mover-se para sua onipresença e deixar ir o confinamento a apenas um corpo físico. Agora, para fazer isso, você deve ter um forte desejo de fazê-lo. A única coisa que o impede de ser o ser infinito que você é o seu desejo de ser um corpo físico limitado. Quando o seu desejo se transforma em querer se livrar da limitação extrema, é um começo, mas para ir até o fim, você deve ter um desejo de ser totalmente livre que é mais intenso do que seu desejo de ser um corpo físico. A razão pela qual tão poucos de nós o fazem é que a maioria de nós tem um desejo subconsciente mais forte de ser um corpo físico do que um desejo consciente de ser um ser livre e ilimitado. Até que você enfrente isso e veja qual é realmente o seu desejo, é impossível alcançar a liberdade total, a realização total. Você deve cavar no subconsciente para trazer à tona seus desejos, porque, a menos que você os veja, você não pode abandoná-los.
A única razão pela qual você está limitado ao corpo físico é que, subconscientemente, você tem um forte desejo de ser esse corpo físico limitado. Quando seu desejo consciente de ser livre se tornar mais forte do que seu desejo subconsciente de ser um corpo físico, você alcançará rapidamente sua liberdade. E é aí que reside a sua felicidade suprema. Acho que é uma apresentação geral do assunto. Agora, se você tiver alguma dúvida, ficarei muito feliz em fazer o que puder para responder às suas perguntas específicas. Como você cavar em seu subconsciente? Lester, boa pergunta. Você faz isso primeiro querendo fazê-lo. É muito difícil quando você começa, mas à medida que você faz, quanto mais você faz, mais fácil se torna. Você pode realmente chegar a um lugar onde se torna fácil. A prática fará isso. Praticando trazer à tona pensamentos subconscientes. Quanto mais você fizer isso, mais você será capaz de fazê-lo. Existem muitas ajudas para fazer isso, como: chegue ao lugar onde ninguém e nada possa perturbá-lo. Quando alguém te incomoda e você não sabe por quê, o pensamento é subconsciente. Traga o pensamento. Ao tentar constantemente, você desenvolverá o hábito de realmente se levantar. Você verá que há um pensamento limitante, um ego ou motivação egoísta por trás dele, e o abandonará. Apenas ver o pensamento ou a motivação subconsciente é suficiente. Lester, só de olhar não é suficiente. Você deve conscientemente abandonar o pensamento ou conscientemente eliminar a tendência ou motivação. Estou assumindo que você vai querer deixar esses pensamentos, porque eles são todos limitantes e negativos. Uma razão pela qual não gostamos de desenterrá-los é que não gostamos de ver como somos horríveis. Mas não há nada bom ou ruim, há apenas se movendo na direção certa ou na direção errada. Quando nos movemos na direção errada, nos movemos em direção a mais limitações, e isso é chamado de ruim. Mas tudo é experiência, e quando não nos julgamos, nos movemos muito mais rápido. Quando não nos julgamos. Lester, certo. Quando não nos julgamos. O que quer que apareça, e daí? Para chegar tão longe em suas limitações, você percorreu toda a gama de coisas ruins. Vai surgir, mas é de experiências passadas. Além disso, quando você acordar, você descobrirá que nunca, jamais esteve separado do seu verdadeiro eu, que é inteiro, perfeito, completo, ilimitado. Todas essas experiências eram imagens em sua mente, assim como em um sonho noturno em que você imagina tudo o que está acontecendo. Mas enquanto você está em um sonho noturno, é real para você. Se alguém está tentando matá-lo em um sonho noturno, é real. Você está lutando por sua mais quando você acorda desse sonho. O que você diz? Foi apenas um sonho, era minha imaginação. Este estado de vigília é exatamente tão real quanto um sonho noturno. Estamos todos sonhando que somos corpos físicos, estamos sonhando tudo. No entanto, para alcançar este estado desperto, primeiro é necessário abandonar uma grande parte do seu pensamento subconsciente. Como você vê isso quando você volta depois de perceber que é um sonho? Lester, você vê como você vê agora um sonho que você teve na noite passada. Você vê isso como um sonho, e é assim que é importante para você. A foto do antes e depois é simplesmente um ponto de vista. Antes, você pensava que estava limitado a um corpo, e todos esses corpos e ações eram tão reais. Depois, você vê isso como um sonho, como uma imagem em movimento. Quando você vê personagens na tela, você pode perder a consciência de si mesmo ao se identificar com um dos personagens na tela, e você se emocionará com ele e se sentirá infeliz. Mas você não tem todos os desejos que tinha antes? Lester, você não tem desejos. Por que você acorda para o fato de que você é infinito? Você é o todo, não deixando nada a desejar. O desejo limita você. Eu não tenho o todo, portanto devo obtê-lo, e crio desejos para obtê-lo. Assim, o desejo é apenas uma limitação.
Quando você vê o quadro completo, naturalmente perde todo o desejo, não há nada a desejar se você é o todo. Agora, falando de forma prática, se você optar por seguir com o sonho, você pode representar um desejo no momento, e então agir como se estivesse sendo satisfeito. No entanto, é apenas um ato, e você atua. P. Como a mente distingue entre o mal e o bem? Lester, ao dizer, isso é bom e aquilo é ruim. P. Isso é uma coisa individual? Lester, claro. O que é certo em um país é errado em outro. O que é certo para você é errado para outra pessoa. É uma abordagem muito individualista. Claro, há algum acordo geral sobre o certo e o errado. Geralmente concordamos que não devemos matar uns aos outros. Então, certo e errado é um padrão muito individualista. Se você precisa do certo e do errado, fazer o que ajuda seu crescimento é o certo, fazer aquilo que impede seu crescimento é errado. Isso deveria ser o certo e o errado. P. Aprendemos o direito com a experiência? Lester, sim, você aprende o certo fazendo o errado. Risada. Certo? E também experimentando o certo. Infelizmente, a maioria de nós faz isso realmente fazendo a coisa errada. Aprendemos a manter nossa mão longe do fogo queimando-a. Isso é o que parece nos estimular mais do que qualquer outra coisa, as dificuldades da vida. Todos nós queremos fugir da miséria disso, não é? Deveria ser o contrário, que a maravilha do caminho certo deveria ser a atratividade dele. Quando você chega tão longe, seu crescimento é muito rápido e você está se aproximando do fim da linha. P. O que você quis dizer com depois que você é realizado, você vive sua vida conforme a pré-configura? O que isso significa? Lester, predefinimos o comportamento deste corpo físico antes de entrar nele para nos colocar em experiências com as quais esperamos aprender. P. Sabendo que você alcançaria a realização desta vez? Lester, não. Sabendo que em vidas passadas você se submeteu à lei da ação e reação, causa e efeito, karma, são todos a mesma coisa, e que você quer continuar esse jogo. Você fez certas coisas quando estava em um corpo físico antes, então da próxima vez você quer configurar coisas semelhantes na esperança de desfazer algumas das coisas que você não gosta e instigar as coisas que você gosta. Mas você não pode mudar nada que o corpo foi programado para fazer por você. Você vai fazer exatamente o que predefiniu para aquele corpo antes de entrar nele. Não há livre-arbítrio na vida mundana. No entanto, existe um livre-arbítrio. O livre-arbítrio que temos é identificar-se com o ser real que somos, ou identificar-se com o corpo. Se você se identifica com o corpo, você está em apuros. Assim, o livre-arbítrio é de identidade. Sabendo disso, torna a vida muito mais fácil. Você não luta contra isso. Você visa a identidade adequada. P. O desejo de bem-aventurança seria suficiente para iniciar sua busca pela felicidade? Lester, claro. P. Se alguém é sincero e não está tendo sucesso, um guru irá ajudá-lo? Lester, um professor realizado é a maior de todas as ajudas, mas ele não pode ajudá-lo mais do que você mesmo. Isso é muito importante, ele não pode ajudá-lo mais do que você mesmo. Quando você tenta se ajudar, ele se junta a você e o ajuda a perceber que você está pronto. P. Ele ajuda? Lester, ele ajuda você a perceber que você está pronto. Se você é tocado no peito e obtém consciência cósmica, é porque está pronto para isso. De todas as ajudas, a de um guru é a maior, porque ele seguiu a direção e pode ajudá-lo a seguir a mesma direção. P. Como é que quando você vê a estrutura onírica de Maia e vê o verdadeiro eu, de repente você é pego no sonho novamente e acredita nele? O que aconteceu? Lester, é possível ver o seu verdadeiro eu e voltar ao mundo. Por quê? Por que você não abandonou os pensamentos subconscientes? Eu sou este corpo físico, este mundo é real. Você deve entrar em seu subconsciente e tornar conscientes todos esses pensamentos e abandoná-los. Ou,
Veja o seu eu na medida em que você vê que sua mente é externa a você, algo que você criou, e então você apenas limpe-o. Se você não pode eliminá-lo, e muito poucos de nós podem, continue mexendo nele, continue trazendo os pensamentos subconscientes e abandonando-os. Ou você pode torná-lo ineficaz em grandes pedaços, desejando tendências. Tome uma tendência particular como fumar. Se você tem fumado durante anos e anos, você tem milhares de pequenos desejos de fumar. A tendência é forte. No entanto, você pode dizer a si mesmo com força de vontade: isso é ridículo. Estou farto disto, e nunca mais ter vontade de fumar um cigarro. Isso é livrar-se de todos os pensamentos de desejo de fumar, eliminando a tendência. Isso é um pedaço, fumar. Isso é um pedaço, todo pouco claro de volta? Lester, completo. Já vi muitas pessoas fazerem isso fumando sem nenhum problema. Eles apenas tomaram essa decisão, e foi isso. E é assim que você se livra de cada coisa que está te incomodando? Lester, sim. Se você está com ciúmes, olhe para ele. Se você está enojado o suficiente por estar com ciúmes, você diz: acabou. Feito. Já se foi, e você pode desfazer a coisa toda. Isso é abrir mão de um enorme pedaço de mente. Isso é deixar de lado muitos pensamentos de ciúmes que você teve na mente subconsciente. É preciso alguma maturidade para desfazer essa tendência. E não vai voltar se você realmente voltar? Lester, certo. Se você, com determinação, realmente abandoná-lo, ele se foi. Você pode experimentá-lo em coisas menores primeiro e, quando tiver sucesso, vá para algo maior. Faça isso em uma coisa. Então você pode fazer isso em 2, depois em todos. Faça o que você pode fazer. Continue fazendo isso todos os dias, e não vai demorar muito. Faça disso um estilo de vida. Cresça todos os dias. Cada incidente é uma oportunidade de crescimento. Tudo o que você está vivenciando é uma experiência de limitação. Cada aborrecimento que você tem é uma excelente oportunidade para transcender isso. Desenvolva o hábito de cavar em seu subconsciente o pensamento causador do aborrecimento e depois abandoná-lo. O esforço diário garante uma chegada rápida. Comentários. Você está disposto a que este mundo seja apenas um sonho que nunca foi? A maioria de nós, mesmo quando dizemos que estamos interessados na liberdade, gastamos muito mais tempo tentando provar a realidade do sonho do que a realidade da verdade ou do ser. Nós preferimos. Sabemos que somos quem pensamos que somos, nossas limitações, do que enfrentar o possibilidade de que quem pensamos que somos seja apenas uma mentira, uma crença errônea sobre algo que nunca realmente existiu. Se você quer reconhecer a verdade de quem você é, você deve escolher olhar honestamente para o que está realmente aqui agora. A verdade não se baseia na memória. Se você fizer isso, verá que o que você pensou que nunca foi, e o que você é e sempre foi. Sugestões para a semana. Permita-se rever o que você chama de em seu passado, e permita-se refletir sobre um incidente de cada vez. Não importa se você rótula suas memórias como positivas ou negativas. Ambos têm uma influência igual em sua consciência. Então faça a si mesmo esta pergunta: isso realmente aconteceu ou foi apenas um sonho que nunca aconteceu? Essa pergunta pode permitir que você desperte espontaneamente para a natureza onírica do que costumamos chamar de realidade. Se uma memória parece real, ao invés de ser apenas um sonho, você pode se perguntar: eu poderia deixar de querer tornar essa memória real? Isso irá ajudá-lo a deixá-lo ir e permitir que seja como realmente era, apenas um sonho. Este processo pode parecer difícil no início. Mas se você ficar com ele, vai ficar mais fácil. Em última análise, você reconhecerá para sempre o sonho natureza do que chamamos de real e o que é agora e tem. Sempre foi a única e verdadeira realidade imutável.
Você também pode querer trabalhar com as seguintes polaridades. T. Isso é real, isso é apenas um sonho. T. Eu poderia me permitir querer que o mundo fosse real tanto quanto eu? Eu. Como? Natureza de. Poderia me permitir aceitar o sonho. O mundo melhor que posso? T. O mundo e o corpo são reais, o mundo e o corpo são meramente imaginados. Você também pode explorar a seguinte pergunta: se nada do que eu experimento é real, então o que é real? Registre suas experiências com esses exercícios em seu diário ou diário de progresso. Você se lembrou de anotar seus ganhos e realizações enquanto fazia esta sessão? Facilite sua vida.